Olá, Bia, bom sábado, tudo bom? Que bom que você está aqui mais uma vez para juntos partilharmos da palavra de Deus. Estamos chegando aqui ao encerramento da nossa série Verdadeiros Adoradores e você, graças a Deus, está assistindo essa mensagem. Obrigado pela sua presença e vamos juntos acompanhar aquele estudo de hoje. Quero, neste momento, convidar Deus para se fazer presente no meio de nós por meio de uma oração. Você me acompanha nesta oração? Fechemos os nossos olhos. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu cuidado, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos partilharmos do conhecimento da palavra que vem do alto. Fale conosco mais uma vez por meio do Santo Espírito. Nós te pedimos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bom. É bom que você está aqui nos assistindo, está prestigiando esta mensagem dos verdadeiros adoradores e juntos eu tenho certeza que nós temos crescendo o conhecimento da graça, crescendo o conhecimento do Espírito Santo. Na semana passada, nós falamos um pouquinho aí sobre o relacionamento ou como ser verdadeiro adorador na prática, ok? Vimos lá sobre os impulsos do coração, ou seja, os desígnios da nossa mente, e também vimos a parte da ação, ou seja, da mobilização, ou quando nós atuamos de maneira ativa na pregação do Evangelho, quer seja por meio do testemunho vivo, quer seja ali por meio da alimentação de pessoas carentes, quer seja na distribuição de roupas para aqueles que precisam, ou seja, a atitude prática está envolvido aí aquilo que nós devemos fazer para ser verdadeiros adoradores, ou seja, os verdadeiros adoradores eles não ficam quietos, os verdadeiros adoradores eles atuam, eles praticam, eles vão avante para levar a experiência a todo mundo. Estou aqui na igreja do Tijuco Preto e agora neste momento quero que você juntamente comigo vamos a Bíblia uma vez no capítulo e ali diz fala, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para ser os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Vimos que Jesus ele está mais preocupado da forma como nós estamos adorando do que onde. Ela pergunta, onde devemos adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus então responde para ela, a forma, não o local, ok? Neste momento eu estou aqui na igreja, você está na sua casa assistindo aí pela internet, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, ou você que também está nos assistindo aí pelo Zoom, obrigado pela sua participação, mas a preocupação de Jesus não era onde estamos adorando, mas como? Eu estou aqui na igreja e eu estou adorando de que maneira? Você está aí na sua casa e está adorando de que maneira? Se estivermos adorando a Deus, quer onde estejamos, se estivermos adorando de forma verdadeira e de forma espiritual, nós seremos verdadeiros adoradores. Ou seja, se nós estivermos adorando por meio das ações práticas, por meio das escolhas que fazemos em obedecer a Deus, reconhecendo a Deus como sendo santo, como sendo digno de honra, glória e louvor, reconhecendo que nós somos pecadores, então precisamos do perdão de Deus, e reconhecemos que temos a atuar na pregação, respondendo ao chamado de Deus, isso faz de nós verdadeiros adoradores, ou seja, a vida toda está em prol disso. Aí eu pergunto, qual vai ser a recompensa de sermos verdadeiros adoradores? Eu tenho para mim que simplesmente o fato de adorar o Deus Todo-Poderoso já é uma tremenda recompensa. Mas esse Deus poderoso tem algo maior, tem algo ainda muito além de nós. Ok? Eu convido aí sobre a recompensa de sermos verdadeiros adoradores. Ok? Eu quero falar que nas civilizações procuram algo como viver com qualidade ou viver para sempre. E umas pessoas elas acreditam que é uma dádiva de Deus, uma dádiva dos céus. E isso é verdade. As pessoas procuram ser eternas, procuram viver aí com uma grande quantidade de vida e com qualidade. Mas será que isso é possível? Estamos vivendo nesse exato momento que eu estou pregando para você uma pandemia que está atingindo aí todo o planeta. E aqui na região do estado de São Paulo, nós estamos vivendo algumas. Diariamente são
de diversas pessoas, dezenas de pessoas morrendo, ok? Tive nesta semana aqui, sepultando alguns amigos, alguns entes queridos, e a morte ela chega, mas a gente quer adiar o máximo possível. E então, as pessoas procuram aí nas suas crenças ou nas suas convicções, a fonte da juventude, ok? Será que existe mesmo a fonte da juventude? Pois bem, algumas pessoas acreditam nisto. Na verdade, um grande grupo de pessoas acreditam nisto. Na antiguidade, no século XVI, por exemplo, existia uma lenda greco-romana e ela dizia ali que, de fato, existia uma fonte e se a pessoa bebesse daquelas águas, ela se tornaria uma pessoa jovem, uma pessoa ali, então, com uma qualidade de vida muito boa. Ok? Então, as pessoas começaram a procurar essa fonte da juventude. Na Grécia também aconteceu isso. Os gregos, eles haviam falado que uma fonte da juventude corria, ok, pelo Monte Olimpo e passava pela terra. E aí, então, como essa fonte vinha direto dos deuses, a pessoa que entrasse em contato com aquelas águas teria a vida eterna. Ou seja, muitas civilizações, aí os gregos, os romanos, eles acreditavam nisso. Mas ali nos meados aí dos séculos XVI, essa história também veio à tona e as pessoas começaram a procurar a verdadeira fonte da juventude. Será que as suas águas são milagrosas? Será que existe essa fonte? E então saiu uma matéria na revista super interessante falando sobre a questão da fonte da juventude. E aí eles mencionam que um determinado espanhol, ok, foi atrás de encontrar essa fonte. Ele foi patrocinado ali então pelos reis da Espanha e juntamente com Colombo ele fez uma viagem até aqui a América e ele conseguiu encontrar a tal famosa fonte da juventude dessa perspectiva. O nome desse pesquisador ou desse navegador, Ponce de León. Ponce de León, então, ele encontrou um local onde ele afirmava ser a fonte da juventude, um local que parecia um paraíso e, de fato, as águas eram muito agradáveis. Ele região nos Estados Unidos. Naquele local, Ponce de León identificou aquele local como sendo um pedacinho do céu, um pedacinho do paraíso, e um determinado local ali ele colocou como sendo a tal da fonte da juventude. E aí eu digo, será que a fonte da juventude realmente existe? Está lá na Flórida, na região de Santo Agostinho? Pois bem, a Bíblia fala sobre um pouquinho disto. E eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro dos Salmos. Abra a sua Bíblia no livro do Salmo, ok? Nós vamos ler o Salmo 46, ok? Salmo 46, no versículo 4. Na minha Bíblia, na Almeida Revista e Atualizada no Brasil, eu leio da seguinte maneira. Aqui está Salmo 46, versículo 4, diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Curioso, se nós imaginarmos que aqui o salmista esteja falando de Jerusalém, nós cometeremos um equívoco, porque a cidade de Jerusalém ela não possui essa tal de fonte ou este rio, ali não possui isso. Então, o salmista estava falando sobre o quê? Pois bem, como você estava falando, talvez da morada de Deus, talvez do Éden, o paraíso de Deus. E ali, então, existe uma fonte, a fonte da água da vida. E assim como a tradição aí dos gregos menciona que uma fonte saía ali do Monte Olimpo, o local de habitação dos deuses, o salmista aqui também menciona que existe um rio que corre na cidade de Deus. E esse rio, ele é um rio que produz a vida. Tá bem? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso diante do diálogo que Jesus teve com aquela mulher samaritana. Tá bem? Vamos voltar lá no livro de João, no capítulo 4, e agora nós vamos ler o versículo 7. João, capítulo 4, versículo 7. Jesus ainda em diálogo com aquela mulher samaritana, acontece aqui algo interessante. Como é que funciona aqui o encontro de Jesus com esta mulher? Só para contextualizar, o texto diz ali que então já era uma hora avançada do dia, ou seja, no período mais quente, ali por volta do meio-dia. E essa mulher sai então para buscar água, num horário um pouco diferenciado na qual as mulheres buscariam. As mulheres daquela época costumariam buscar a água mais cedo, quando o sol ainda não estava tão quente.
Mas aquela mulher tinha uma fama, uma reputação, ela tinha que buscar água no horário diferente das outras mulheres. Ela sofria preconceito. Pois bem, nem as mulheres gostavam de conversar com ela e os homens de respeito também não. Pois naquele momento, aquela mulher que estava buscando água solitária no momento mais quente do dia, avista um judeu. E não só avista, como esse judeu pede água para aquela mulher. Ela fica impressionada, como assim? Tu sendo judeu, pede água a mim, que sou uma samaritana? Jesus continua a conversa com aquela mulher, e então nós estamos agora no versículo 7 do capítulo 4. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos já tinham ido para uma outra cidade. Jesus então pede água para aquela mulher e ela questiona, como pode tu, sendo um judeu, pedir águas a mim, que sou uma samaritana? Verso 14, Jesus já diz assim para ela, aquele porém que beber da água do poço, da qual você vai tirar, vai voltar a ter sede, diz ele. Mas, se alguém beber da água que eu beber, nunca terá sede. E além de não ter sede, é mais uma fonte para a jornada eterna. Eis aqui a verdadeira fonte da juventude. Jesus então promete para aquela mulher que se alguém beber da água que ele é, a pessoa, além de não mais ter sede, ela própria se tornará uma fonte a jorrar água viva. Olha que impressionante isso. Experimentar essas águas e se tornar uma fonte de água viva. O diálogo continua. E agora, no versículo 7 do livro, no 38, no capítulo 37 e 38, Jesus diz o seguinte: fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo que se alguém tem sede, vá até ele. Eu não sei quais são as suas dificuldades, meu irmão, mas eu posso dizer que se você tem sede de esperança, se você tem sede de justiça, se você tem sede de entregar as suas ansiedades para Deus, se você tem sede por uma vida melhor, se você tem sede por realmente ser um verdadeiro adorador, vá até Jesus. Porque ele diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. E este que veio a mim e provar de mim, se tornará uma fonte a jorrar água viva. Essa é a promessa de Jesus para cada um de nós. Jesus nos promete tornar-nos uma fonte a jorrar uma água viva. Para os cristãos que creem na Bíblia, as dificuldades elas virão, como eu mencionei no culto passado. Independente das circunstâncias, eu vou continuar adorando meu Deus. Elas virão as dificuldades. Virá pandemia, como veio agora o Covid-19. Virá muitas outras doenças, como já vieram. Já vieram aí a gripe aviária. Já veio a gripe suína. Já veio a gripe espanhola e tantas outras doenças, tantas outras enfermidades que assolaram este mundo, mas mesmo assim, para aqueles que estão com Cristo, nenhuma dificuldade vai impedi-los de servir o verdadeiro Deus. Porque os verdadeiros adoradores servem e adoram e exaltam, independente das circunstâncias. Quer sejam favoráveis ou não. Os verdadeiros adoradores entendem que, independente das circunstâncias, eles são guiados pela esperança, são guiados pelas promessas. E Jesus nos deixou uma promessa quando foi aos céus. Ou mesmo antes de ir aos céus, ele nos dá essa promessa. João capítulo 14, versos 1 a 3. Você sabe esse verso de cor? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito. Porque eu vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E esta é a nossa esperança, esta é a nossa certeza, e nós não desanimamos porque nós temos uma esperança. Nós não fraquejamos porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Verdadeiro adorador confia em Deus e tem a certeza que ele vai beber da água da vida. Na verdade, ele já bebeu, porque todo verdadeiro adorador já se relacionou com Cristo. E ao se relacionar com Cristo, agora ele se torna uma fonte de água viva. E eu pergunto, será que você já tenha dado de beber para pessoas que precisam? Será que neste momento eu estou falando para alguém que já experimentou do Cristo, mas não teve coragem de falar o que Cristo fez na vida? Te pergunto, será que você entendeu o que é ser um verdadeiro adorador? Verdadeiro adorador não fica quieto. Verdadeiro adorador tem a certeza da salvação e anuncia a outras pessoas. Verdadeiro adorador tem a fé e a convicção de que as promessas de Jesus irão se cumprir. Verdadeiro adorador espera o céu, porque ele tem a convicção de que nada pode nos afastar do amor de Deus. Quer sejam tronos, quer sejam potestades, quer sejam principados, eu tenho a certeza de que nada vai me separar do amor de Deus. Nada. E essa é a promessa que nós temos. A confiança daquilo que Jesus nos prometeu. O nosso Senhor, ele tem as respostas para todas as nossas dificuldades e problemas. O nosso Senhor, ele sabe o que é passar por sofrimento e ele entende quando você está doente. Como eu disse, nesta semana eu tive que sepultar algumas pessoas. Eu vi muitas famílias chorando. Mas eu vi também no rosto de algumas famílias a certeza da ressurreição que Cristo nos prometeu. E é isso que nos mantém vivos. É isso que nos mantém esperançosos. As convicções das promessas de Deus, e o verdadeiro adorador, ele crê nas promessas. João, o autor do livro de Apocalipse, ao escrever esse relato dado pelo próprio anjo, ele entende e confia que Deus, de fato, tem a fonte, ou melhor, ele é a fonte da água da vida. Em outras palavras, é por meio do Cristo que nós temos a convicção de que todos nós que bebemos dele, temos a eternidade em nós. Essa é a nossa esperança, é a nossa convicção. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 1 e 2, o apóstolo João escreve da seguinte maneira: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. João está dizendo que ele viu um rio que saía do meio do trono de Deus. Curioso que a tradição grega afirma que saía um rio do Monte Olimpo. Lembra que eu mencionei isso? E esse rio que saía do Monte Olimpo, ele trazia a fonte da juventude. Pois João menciona praticamente da mesma maneira, não fazendo uma cópia ao que os gregos haviam escrito, mas João tem a certeza de que, assim como foi revelado para ele do trono de Deus, emana água da vida. É dali que sai a certeza que nós temos de que o Deus Todo-Poderoso nos dá condições de vivermos para sempre. João ainda acrescenta dizendo que as folhas da árvore da vida são uma cura para todos os povos. E eu pergunto a você, muitas pessoas estão sendo acometidas pelo Covid-19. Estamos buscando a cura, mas ainda não foi encontrado. Mas eu digo a você, meu irmão, eu tenho, nas minhas mãos, eu tenho a cura para todos os problemas. Se você não acredita, eu vou te mostrar qual é a cura para todos os problemas. Está aqui nas minhas mãos, se chama a Palavra de Deus. Pastor, mas como é que você tem certeza que a Palavra de Deus é a cura para todos os problemas?
Porque cristãos que leem a Bíblia ficam doentes, e ficam mesmo. Mas qual é então a tua certeza, pastor, para dizer que a palavra de Deus é a cura para todos os problemas? A minha certeza é somente uma. Jesus disse que se alguém está com ele, essa pessoa vai ter vida eterna. E como é que eu estou com Cristo? Quando eu me relaciono com a palavra dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Cristo. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Jesus menciona que a palavra de Deus é a verdade. Jesus menciona que ele é a vida. Então quem tem o Cristo tem a vida. Quem se relaciona com a palavra se relaciona com o Cristo. Porque ele é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra de Deus. A palavra criadora de Deus, do Salmo 33. Esse Cristo, que é a palavra criadora, quer nos dar a vida eterna hoje. Mas ele pede para que nós nos relacionemos com ele. No livro de João, ele menciona lá no capítulo 15, dizendo que ele é a videira, nós somos os ramos. Se alguém está com ele, podemos fazer tudo, mas sem ele nada podemos fazer. Jesus disse que ele mesmo é a ressurreição e a vida. Continuando no livro de João, no capítulo 11, no versículo 25, falando sobre a morte de Lázaro, Jesus menciona para Marta a seguinte frase: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, mas já passou da morte para a vida. E essa é a certeza e a convicção que eu tenho. Não existe problema maior no mundo do que a morte. Mas Jesus afirma que ele é a solução até mesmo para a morte, para o maior dos problemas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, Jesus fala sobre a questão, ou melhor, o apóstolo Paulo fala sobre a questão da morte. E ele diz aqui no versículo 26 que o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele de fato destruiu a morte de uma vez para todas. Porque esse mesmo apóstolo diz o seguinte, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Mas como eu tenho convicção de que ele ressuscitou, a minha pregação não é vã. A minha pregação é uma pregação de vida, porque eu prego sobre um Deus que vive e não um Deus que está crucificado. Jesus Cristo é a solução para todos os nossos problemas. Jesus Cristo, de fato, é a esperança para todos nós que estamos vivendo em sofrimento. Ele é a fonte da juventude. Ele é a fonte da água viva. Esse Jesus quer dar hoje para você a água da vida. Você aceita beber desta água? Você aceita a promessa de que um dia vai viver no céu? De que um dia vai viver na nova terra? Essa é a promessa de Cristo. Essa é a certeza que Ele nos dá. E essa convicção tem que ser firme. Você tem que crer nisto diariamente. Você tem que confiar que isso é possível. O próprio Cristo menciona que o céu é real e nós devemos crer que esse céu é real. Ele diz lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, mas não essa terra de pecado, mas uma nova terra restaurada. Que sejamos então mansos e humildes de coração, para poder herdar as promessas que o Deus tem prometido para nós. Esse mesmo Deus que nos prometeu um novo céu e uma nova terra, lá no livro de Apocalipse 21, ele voltará para poder fazer cumprir tudo isto. No livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9, esse Deus diz o seguinte: não se fará nem mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, ou na nova terra onde nós iremos habitar. O livro de Isaías, no capítulo 11, verso 9, faz menção a Jerusalém terrena. Mas como não foi possível cumprir a promessa de Deus ali para aquele povo, essa promessa se estende para todo aquele que crê agora numa nova Jerusalém. E nessa nova Jerusalém, não vai haver dano algum para os seus habitantes. Nessa nova Jerusalém não vai haver Covid-19. Nessa nova Jerusalém não vai haver câncer, não vai haver infarto, não vai haver nenhum problema de doença física. Na verdade, não vai existir problema algum.
O pecado que uma vez nos separou de Deus e nos trouxe diversas dificuldades, nos trouxe os aborrecimentos, nos trouxe os ais desta vida, ele não mais vai existir. No entanto, somente a esperança vai vibrar no coração de todos aqueles que habitam na Nova Jerusalém. Aqueles que começaram a crer ainda nesta terra de pecado, mas se conectaram com Cristo, aguardando a bendita esperança mencionada no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Por isso eu vos digo, meu irmão, está na hora da gente acreditar nas promessas de Deus e ser guiados de acordo com essas promessas, porque isso é a atitude de um verdadeiro adorador. Confie nas promessas de Deus para nós. Confie nessas promessas. Porque esse Deus vai poder transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Esse corpo de pecado vai ser revestido da impecabilidade. E então todos nós iremos ter um encontro especial com esse Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 53, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, ele está falando com relação à morte, nem todos nós iremos morrer, mas todos nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. E então, ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Deus promete a imortalidade para cada um de nós. Deus promete a vida eterna. Confie, aceite a mensagem deste Deus, e realmente avance para poder ter a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. No livro de Isaías, capítulo 33, versículo 24, o profeta menciona o seguinte: nenhum morador de Jerusalém ou da Nova Jerusalém dirá, estou doente, porque a doença não mais existirá, não vai haver mais iniquidade. No livro de Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6, ele diz: então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua do mudo cantará. Foi exatamente o que Cristo fez quando esteve aqui nessa terra. Ele estava dando uma amostra grátis de como seria na eternidade. Os discípulos de João foram enviados por este para poder perguntar se ele de fato era o Messias ou deveriam esperar outro. E a resposta de Jesus foi a seguinte: diga para João o que vocês estão vendo. Os coxos estão andando, os mudos estão falando, os cegos estão vendo e os surdos estão ouvindo. Não vai haver mais tristeza, nem morte, nem dor na Nova Jerusalém. No livro de Isaías, ainda no capítulo 65, versos 21 e 23, é-nos dito que nós edificaremos casa para nós habitarmos, plantaremos vinha e nós mesmos comeremos, e não outro. São as promessas de Deus para nós, para vivermos de fato numa terra prometida, e ele termina agora no versículo 23, dizendo o seguinte: não trabalharão de balde, ou seja, de forma abundante, trabalharemos apenas o necessário. Não teremos filho para a calamidade, porque a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com ele. Como eu disse, essa promessa foi dita para Jerusalém, mas como Jerusalém não foi obediente, como os israelitas não foram obedientes para aquele momento, ela é transferida para aqueles que agora acreditam, ou seja, o Israel espiritual, o novo Israel, e são transferidas para a nova terra. Então, na nova terra, nós não iremos trabalhar de forma exagerada, iremos trabalhar apenas o suficiente. E o Senhor vai realmente nos dar o privilégio de continuarmos o adorando. Quero terminar lendo um texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23. E aqui diz o seguinte: porque como novos céus e novas terras que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, ou seja, de um mês a outro, e de um sábado a outro,
de uma semana a outra, virá toda a carne me adorar, diz o Senhor. Na presença do Cristo, teremos a alegria. E eis a verdadeira fonte da juventude, estar conectados com Deus, estar conectados com Cristo. Perceba que no final, aqui o texto de Isaías, capítulo 66, verso 22, ele diz que de mês a mês e de um sábado a outro, virá toda a carne me adorar, diz o Senhor. O que Deus está dizendo é que de semana a semana e de mês a mês nós iremos adorá-lo. Ele está nos convidando para sermos verdadeiros adoradores. E eu pergunto, você aceita ser um verdadeiro adorador? Você aceita participar da alegria da salvação em Cristo Jesus? E você aceita beber da água da fonte da juventude, que é a palavra de Deus sobre cada um de nós? Se você aceita, levante a sua mão e eu quero fazer uma oração com você. Querido Deus e Pai, nós te damos graças pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Pedimos as tuas bênçãos neste momento. Transforma o nosso coração e habilita-nos para o teu reino. No nome de Cristo Jesus, nós te pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco por todos os dias. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre, no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Zoom. Que Deus continue te abençoando. E obrigado por participar desta série Verdadeiros Adoradores. Que Deus abençoe você e muito obrigado pela sua presença. Que Deus nos dê um sábado abençoado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.